A vida e a morte de Emily Brontë. Emily Brontë nasceu no dia 30 de julho de 1818, em Thornton, no Reino Unido. Ela é a quinta de 6 filhos de Patrick Brontë e Maria Branwell. Quando tinha apenas 3 anos de idade, sua mãe veio a falecer, fazendo com que sua tia viesse morar com eles, enquanto suas irmãs mais velhas foram mandadas para um colégio interno. Maria, Elizabeth e Charlotte sofriam com as péssimas e precárias condições do colégio, sofrendo castigos, alimentando-se mal e passando frio. Infelizmente, o colégio foi infectado pela epidemia de febre tifoide. Maria foi mandada para casa, onde morreu pouco depois. Após a sua morte, o pai decidiu levá-las definitivamente de volta para casa, na qual Elizabeth faleceu pouco depois de seu regresso. Agora as 3 meninas, Charlotte, Emily e Anne, aprendiam tarefas domésticas e o único filho homem, Patrick, aprendia grego e latim com o pai. Um pouco mais tarde, Emily começou a se isolar em seu mundo, porém, com 20 anos se tornou professora. No entanto, começou a ter problemas de saúde devido ao estresse causado por dias de trabalho de 17 horas e regressou a casa em abril de 1839. A partir de então, dedicou-se maioritariamente a tarefas domésticas e a ensinar catequese. Além disso, ela aprendeu alemão sozinha, através de livros, e tocava piano. Emily passava os dias em casa solitariamente. Ela acreditava que a sua saúde, como a dos seus irmãos, havia sofrido devido ao clima severo do local onde viviam e às condições insalubres de sua casa, já que a água que recebiam vinha contaminada pelo escoamento do cemitério da igreja. Emily apanhou uma constipação grave durante o funeral de seu irmão, e sua saúde piorou ainda mais quando ela contraiu tuberculose. Mas, apesar do seu estado de saúde ter se agravado bastante, ela recusou qualquer assistência médica e remédios, dizendo que não queria veneno nem médicos perto dela. Na manhã de 19 de dezembro de 1848, Charlotte, preocupada com o estado de saúde da sua irmã, escreveu: "Ela fica mais fraca a cada dia que passa. O médico expressou a sua opinião de forma demasiado obscura para ter alguma utilidade. Ele enviou alguns medicamentos que ela não tomou. Nunca conheci momentos tão negros como estes. Peço a Deus para que dê força a todos." Ao meio-dia, Emily piorou. Ela só conseguia falar através de sussurros e entre suspiros. As suas últimas palavras que a família conseguiu ouvir foram: "Podem chamar um médico? Queria que me visse." Mas foi tarde demais. Ela morreu nesse mesmo dia, às 2. Emily havia emagrecido tanto que o seu caixão tinha apenas 40 centímetros de largura. O seu irmão tinha morrido 3 meses antes, o que levou uma criada a declarar que a menina Emily morreu de coração partido pela morte do irmão. O Morro dos Ventos Uivantes foi lançado em 1847, um ano antes de Emily falecer, e foi o único romance da escritora. Hoje considerado um clássico da literatura inglesa, recebeu fortes críticas no século XIX. A estrutura do romance e o clima tenso da história levaram a que os críticos não compreendessem e não valorizassem por completo a obra. A violência e a paixão do livro levaram o público vitoriano e alguns dos primeiros críticos que o leram a acreditar verdadeiramente que tinha sido escrito por um homem, já que Emily o escreveu sob o pseudônimo de Alice Bell. Embora tenha recebido críticas na época em que foi lançado, hoje o livro é um dos clássicos da literatura inglesa. Inclusive, recebeu várias versões oficiais no cinema e inúmeras adaptações. Apesar de uma carta da sua editora indicar que Emily tenha começado a escrever um segundo romance, o manuscrito nunca foi encontrado. É possível que Emily ou um membro da sua família o tenha destruído, se é que alguma vez existiu, quando a doença a impediu de o terminar.